Gravando, compartilhando a tela. Fixando aqui. Pronto. Meus amigos, bom dia. Vamos dar início ao nosso tema, que é classificação dos contratos. Antes de partir para a classificação dos contratos, eu gostaria de saber se vocês ainda possuem alguma dúvida quanto à formação dos contratos, que foi o nosso último tema. Proposta, aceitação, negociações preliminares, que são os temas debatidos nesse aspecto de formação dos contratos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Ou se quiser liberar o microfone aí para falar, pode ficar à vontade também. Não? Ok. Então vamos tocar aí o nosso assunto, tá? De hoje, que é classificação dos contratos. Atenção, essa parte de classificação dos contratos é a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês. Não possui um regramento legal, ou seja, vocês não vão encontrar no Código Civil e nem vão encontrar, vocês não vão encontrar no Código Civil e nem vão encontrar em legislação especial, específica, tratando sobre esse assunto. Não existe uma legislação que diga assim, ó, segundo o artigo 3º do Código Civil, os contratos são classificados como... Não há. Então, muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque isso gera algumas consequências e eu devo ter muito cuidado quando analisar esse tema. Primeiro, ela não vai ser uniforme. Em que sentido? Como não há legislação regulamentando isso, o que eu vou ter, o que eu vou encontrar? A doutrina fazendo essa classificação. E, óbvio, vocês sabem, quando eu tenho a doutrina fazendo essa classificação, por óbvio, eu vou ter problemas de divergência, no sentido de que cada autor ou cada um que se propôs a apresentar uma classificação, ele vai fazer essa classificação a partir de um modelo que ele entende ser ideal, que ele entende ser justo, ou ser adequado, e nem sempre isso vai ser unânime. Na verdade, não é unânime. Então, vocês devem se atentar primeiramente a isso. Não há unanimidade absoluta quanto ao esquema proposto para classificação dos contratos, mas eu tenho sim uma classificação que é mais aceita e que é mais recorrente entre aqueles que escrevem, entre aqueles que falam sobre contratos, tá bom? Eu usei como base, né, a estruturação feita pelo professor Carlos Alberto Gonçalves na sua obra que fala sobre contratos, e aí nós vamos partir dessa estrutura feita por ele, né? E vamos falar aí mais algumas situações. Então, sobre classificação dos contratos, a primeira coisa que nos é apresentada é o porquê que se classificam os fenômenos dentro do direito. E isso não é algo próprio só do direito contratual, tá bom? O direito, de um modo geral, ele prima por classificar os seus fenômenos. Por que ele classifica? Bom, nós temos duas situações. Uma, e aqui eu entendo ser mais importante. Quando eu classifico os fenômenos e os contratos também, eu consigo dar aqueles contratos que são
parecidos, que são similares, que são agrupados segundo determinados critérios, eu consigo entregar a eles o mesmo regramento. Eu consigo aplicar a eles a mesma regulamentação legal. E quando eu faço isso, eu crio um sistema adequado ao caso. Então, atenção, que o primeiro objetivo, e talvez o objetivo mais importante de se classificar os contratos, é para que eu entregue a esse fenômeno que é igual, ou a esses fenômenos iguais, o mesmo regramento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo em contrato instantâneo e de execução diferida, quando eu retrato a revisão, a possibilidade de revisão dos contratos, eu digo, olha só, aos contratos instantâneos eu não posso revisar. Por quê? Porque eles já cumpriram todo o seu papel. Aos contratos que têm execução diferida, esses eu posso revisar como os de trato sucessivo, exemplo dos contratos de aluguel. Então, esse é um exemplo da utilidade, né, da classificação dos contratos. Entregar aos contratos iguais ou na mesma situação, eu entrego a eles o mesmo regramento, tá bom? Ok? Essa é a primeira justificativa para a classificação. A segunda também é por fins didáticos, eu compreendo melhor, eu tenho os mesmos conceitos, eu consigo atribuir os mesmos elementos aos contratos que são iguais, aos elementos, né, aos fenômenos que são iguais. Então, é basicamente duas justificativas que eu estou apresentando para vocês do porquê, da necessidade de classificarmos os contratos dentro do contexto que nós vivemos, do contexto legal. Ok? Então, vamos lá. Passando, né, e saindo disso, existe algo muito importante que vocês devem se atentar, que são os... critérios. O que são os critérios? Se eu pudesse fazer um paralelo para vocês, eu poderia dizer que os critérios são as lentes pelas quais nós vamos olhar os contratos. Eu já advirto vocês que nesse ponto é onde nós visualizamos aí ao longo do tempo, a confusão que é feita pelos estudiosos dos contratos. Porque muitas vezes, uma questão de prova, uma questão de concurso, uma questão que é feita, ela pede a classificação do contrato ou dos contratos a partir de determinado critério. Vamos supor, eu pergunto, pelo critério efeitos. O contrato de compra e venda aí nego vai lá e diz assim, ó, pelo critério efeito, o contrato de compra e venda ele é nominado. Olha só, o contrato de compra e venda, verdadeiramente, ele é um contrato nominado, porque a lei atribuiu a ele um nome. Mas essa resposta não é adequada à pergunta, por quê? Porque a pergunta, ela buscava saber por meio do critério efeito. Então, pelo critério efeito, o contrato de compra e venda, ele é bilateral. Então, embora o contrato de compra e venda seja nominado, a pergunta não perguntava sobre isso. Então, vocês
sempre devem observar inicialmente, quando estiverem diante do tema classificação de contratos, a primeira coisa que deve ser observada por vocês não é o contrato em si. Qual tipo contratual está sendo qual tipo contratual está sendo investigado? Mas a pergunta, a resposta sempre vai depender de qual critério está sendo utilizado como lente para olhar para o contrato. Então, muita atenção que quando nós passamos a classificação dos contratos, a primeira coisa que eu devo observar é em relação ao critério. Qual critério eu busco, né? Entender por qual critério eu estou buscando entender aquele negócio. Ok? Então, vamos lá entender quais são os critérios mais comuns que são utilizados pelos nossos doutrinadores. Como eu disse para vocês, nós preferimos, eu elegi, né? Eu elegi a estruturação feita pelo professor Carlos Alberto Gonçalves. Então ele traz os critérios. Quais são os critérios que ele traz? Olha só. Efeito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Efeitos. Formação. Momento da execução. Agente. Modo por que existem. Forma. Objeto e designação. Tá bom? Então, quando ele fala que eu posso olhar para os contratos pela lente dos efeitos, eu vou olhar se esses contratos são unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, ou ainda se eles são gratuitos ou onerosos. Quanto à formação, que foi o nosso último tema, eu posso olhar pela lente, né, da formação e dizer que o contrato é paritário ou de adesão. Eu posso ainda olhar pelo momento da execução e dizer que ela é de execução instantânea, diferida ou trato sucessivo. Com relação aos agentes, eu posso dizer que esse contrato é pessoal ou impessoal, ou ainda que ele é coletivo ou individual. Quanto ao modo por que existem, eu posso dizer que ele é principal, acessório ou ainda derivado. Quanto à forma, que é esse critério, eu posso dizer que ele é solene ou não solene, se ele é consensual ou real. E quanto ao objeto, eu posso dizer que ele é preliminar ou definitivo. E, por fim, quanto à designação, se ele é nominado ou inominado, se ele é típico ou atípico. Atenção, que quando eu classifico a partir de um critério, não exclui a classificação pelos outros. Então, eu vou dizer que o contrato, por exemplo, ele é unilateral, paritário, instantâneo, personalíssimo, e assim eu passo e analiso cada um dos critérios. Né? Por cada um dos critérios, eu vou e busco uma classificação. Vamos passar, então, a análise. Vamos passar a análise dessas situações. Então, vamos lá. Primeiro critério, quanto aos efeitos, ou seja, eu busco a partir desse critério saber quais os impactos desse contrato nas pessoas ou ainda no seu patrimônio. Então, olha só, quanto aos efeitos, eu digo que o contrato é unilateral, bilateral ou plurilateral. Aqui eu estou dizendo qual ou para quem tocam as obrigações assumidas. Se apenas uma das partes no contrato possui obrigações, né, eu estou diante de um contrato unilateral. Maior exemplo, Leonardo, do contrato unilateral, doação. Né? Eu me comprometo a transferir o domínio de certa coisa para alguém. Pronto. A outra parte, qual é a obrigação que ela assume? Nenhuma. Ela não assume obrigação. Tá bom? Óbvio, e eu vou dizer para vocês, na verdade, houve uma divergência aí
doutrinária. Alguns diziam que doação, e defendem, né, que a doação seria um bilateral imperfeito, né, mas o largamente aceita que a doação ela é unilateral. Eu tenho os contratos bilaterais, a maioria dos contratos, né, onde as duas partes assumem obrigações. E eu tenho ainda os contratos plurilaterais. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem um pouco a diferença entre o bilateral e o plurilateral. Olha só o que acontece quando eu estou diante de um contrato bilateral. Faz tempo, né, que eu não desenho. Vamos ver se a gente consegue desenhar aqui a Maria Paula. Ó. Maria Paula. Vou conseguir desenhar o Flamengo aqui, mas é mais difícil aqui. No quadro é mais fácil. Vamos lá. Maria Paula doa a casa para o Chico. Chico não assume qualquer obrigação para com Maria Paula. Ok? Fechou? Esse aí é o unilateral, não tem obrigação. Mas o que é que pode acontecer? Maria Paula é casada. Maria Paula é casada. Deixa eu... Para poder caber aqui, eu vou casar Maria Paula com um xerife. Será que tem uma estrelinha aqui? Eu vi que em algum lugar tinha uma estrela. Olha aqui, que bacana. Maria Paula, casada com xerife. O que acontece? O Chico compra a casa que é de Maria Paula e xerife pelo preço de R$100 mil. Observem que, em verdade, Maria Paula e xerife representam apenas uma obrigação, enquanto Chico também representa apenas uma obrigação. Maria Paula e xerife, eles devem entregar a casa, transferir o domínio, na verdade, da casa para Chico, enquanto o Chico deve pagar certo preço em dinheiro. Atenção que nesse caso, eu não estou diante de obrigações pluri ou multilaterais, que também é conhecido como multilaterais, tá? Mas eu estou diante de duas obrigações. Um vai pagar e um grupo, que no caso aqui é uma dupla, vai realizar a entrega da coisa. Eu classifico esse contrato também como um contrato bilateral. Aí vocês podem me perguntar, Leonardo, então o que seria um contrato plurilateral? Quais são os exemplos comumente utilizados pelos autores para justificarem a existência dos contratos plurilaterais? Numa sociedade, por exemplo, em que esses três são sócios, a obrigação não é de dois com um. Na verdade, todos aqui, no caso de uma sociedade, todos eles possuem obrigações um para com os outros. Então, se os três estivessem em uma sociedade, xerife teria obrigações com Maria Paula teria obrigações com Chico, e Chico também teria obrigações e deveres com xerife. Então, observem que no plurilateral, e agora eu estou falando do plurilateral, eu tenho não mais Maria Paula e xerife com obrigação com Chico, mas todos aqui com obrigações e direitos recíprocos. Olhem, observem. Vocês conseguem entender a diferença agora? Antes, no exemplo anterior, eu tinha Maria Paula e xerife em uma relação com o Chico, que é quem está adquirindo a casa, e Chico com os dois. Não existia, em tese, naquele momento, obrigação de Maria Paula com xerife.
No caso de uma sociedade, nós temos uma mudança nessa situação. Eu tenho todos eles, todos os envolvidos, os integrantes da sociedade em relações obrigacionais decorrentes do contrato entre eles. Então, nesse caso, é um exemplo de contrato pluri ou multilateral. Vocês vão encontrar com os dois nomes, tá? Eu constei só plurilaterais, mas também vão encontrar na doutrina essa classificação com contratos multilaterais. Ok? Fechou? Alguma dúvida com relação a isso? Esse aqui é um pouco mais complicado de entender. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat ou liberar o microfone e fazer a pergunta aí, como preferir, pessoal. Não? Então vamos seguir aí com a ideia de classificação de contratos. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Eu tenho ainda, buscando os efeitos, então, pelo primeiro aspecto, eu observei pelas obrigações que são assumidas, e agora eu olho pelo desforço ou esforço do patrimônio de cada um dos contratantes. Pessoal, se há desforço do patrimônio de apenas um dos contratantes, eu digo que esse contrato é gratuito. E o maior exemplo de contrato gratuito, eu posso tratar o empréstimo. Alguém pega parte ou pega o seu patrimônio e entrega a título gratuito para alguém. O empréstimo, pessoal, como regra geral, ele não gera obrigação da outra parte. Ele só gera obrigação para uma parte. Essa é a regra. Olhem no dia a dia as coisas que vocês já tomaram emprestado das outras pessoas. Geralmente você não paga por isso. É óbvio, o contrato de empréstimo decorre necessariamente, não necessariamente, mas geralmente ele vem de uma confiança que existe entre as partes. Você geralmente pede e toma as coisas emprestadas de quem você confia, de quem você conhece, e não o contrário, tá? Como é que é feito isso? As partes, né, vão lá e acordam e você geralmente não paga. É o maior exemplo, o empréstimo como gratuito, a doação também, mas talvez em menor incidência. O empréstimo acontece todo dia, né? Toda hora você está realizando empréstimo de alguma coisa. Então, quando eu falo do contrato gratuito, eu estou dizendo que a carga contratual fica sobre o patrimônio de um dos contraentes, né? E eu tenho, que a maioria dos contratos, o contrato oneroso. O que é o contrato oneroso? O contrato oneroso é quando o sacrifício patrimonial ele é dos dois lados. É dos dois lados. Há um desforço, uma movimentação patrimonial dos dois lados. Aí eu estou diante dos contratos onerosos. Mas mais importante do que entender o que é um contrato gratuito e um contrato oneroso é entender e compreender a subdivisão existente nos contratos onerosos, que fala da comutatividade e do contrato aleatório. O que é que diferencia um contrato oneroso comutativo de um contrato oneroso aleatório? Pessoal, quando eu falar em contrato oneroso comutativo, eu estou afirmando que no momento em que as partes celebraram o contrato, elas já sabiam exatamente qual era a obrigação de cada uma. Elas já tinham a exata noção de qual seria a obrigação, o desforço patrimonial de cada uma delas. Né? Vamos lá, vendo mouse por R$10. Eu já sei
eu já sei que o comprador vai me pagar R$10 e eu, Leonardo, tenho que entregar o mouse. Pronto, não há dúvidas, não há qualquer dificuldade em entender ou falta de certeza quanto a isso. Quando eu estou diante de um contrato aleatório, no momento da celebração, as partes não sabem com exatidão qual vai ser o tamanho do desforço patrimonial. O maior exemplo de contrato aleatório é o contrato de seguro. Vamos imaginar aí um contrato de seguro de carro, um carro com valor aí de R$50 mil. Quando você faz o seguro, você é proprietário do carro e você faz o seguro, você sabe qual a sua obrigação. Ah, eu vou pagar R$2 mil, R$3 mil de seguro. Você paga os R$2 mil ou paga os R$3 mil. Porém, a seguradora não sabe, ela não sabe qual será o valor que ela vai despender, que ela vai ter que aplicar caso ocorra algum sinistro. Pode ser com uma batida de 500, de R$600, pode ser? Pode ser. Mas pode ser que o seu carro se envolva em um acidente em que ele passe a não valer mais nada. Ponto. Então, quando nós falamos em contratos aleatórios, nós estamos falando exatamente isso. Nós estamos falando que eu não sei quanto que será, será a minha obrigação, sequer se ela existirá. Por que é que eu estou falando sobre isso? E eu estou dando ênfase nessa situação. Pessoal, porque os contratos aleatórios, eles não são, como regra, né? E apesar de existir posições contrárias, mas a regra e pacificamente na jurisprudência é que os contratos aleatórios não são passíveis de revisão em razão, por exemplo, da onerosidade excessiva. Eu não posso, segurador, dizer, mas quando eu fiz o contrato, eu jamais ia imaginar que eu teria que pagar o valor do carro. Não, espera um pouco. A natureza do contrato é essa, é que você não saiba qual vai ser a sua parte. Essa é a natureza do contrato aleatório. Então, muito cuidado com relação a essa classificação, né? Com relação aos contratos aleatórios. Por quê? Porque os contratos aleatórios guardam incerteza, né? Incerteza quanto ao risco futuro. Alguma dúvida? Tá ok aí, pessoal? Estou indo muito rápido? Ou tá tranquilo aí? Tá tranquilo, né? Então, beleza. Continuemos. Quanto à formação dos contratos. Vocês já sabem, quando nós nos referimos... Pessoal, se cair aqui, vocês sabem que a gente volta no mesmo link. Acho que não vai dar tempo de terminar, já apareceu para mim aqui. Nós temos 6 minutos ainda nessa sala. Mas aí nós voltamos no mesmo link. Quanto à formação de contratos, e quando nós falamos em formação de contratos, nós estamos falando daquele momento em que há o consentimento, né? Em que as manifestações elas convergem, as manifestações das vontades elas se convergem, né? Com a finalidade de criar o contrato. Então, quando eu estou falando a respeito pelo critério de formação de contratos, eu estou buscando investigar o modo como essa formação se deu. Se a formação se deu a partir de uma discussão livre entre as partes das cláusulas que compõem aquele contrato, dos elementos que vão fazer parte, se isso foi discutido livremente entre as partes, de modo igual, equânime, nós estamos falando de contratos paritários, né? Onde as partes discutem livremente as cláusulas, as condições dos contratos, diferente dos contratos de
adesão. O contrato de adesão, uma das partes estabelece as cláusulas e condições dos contratos e a outra parte vem e adere ou não. Ela diz, participo, quero ou não, sem possibilidade de discussão quanto às cláusulas contratuais. Eu gostaria aqui de fazer um adendo, um esclarecimento. Se entende, doutrinariamente, que a discussão de pequenas cláusulas ou cláusulas que não importam no negócio não retiram o caráter adesivo do contrato. Vou dar um exemplo. Quando você faz um contrato com uma operadora de telefone, você escolhe qual dia de vencimento da sua conta. Você escolhe qual plano você vai aderir. Essas discussões não retiram o caráter adesivo desses contratos. Perfeito, o Regiane. Os contratos que vocês estabelecem com a Uverse, eles são contratos de adesão. Vocês não discutem. Olha só, aqui no contrato consta que eu não posso usar mini saia. Eu quero retirar isso do contrato, porque faz parte da minha vestimenta. Não. Alguém discutiu isso? Não, vocês não discutiram isso. E eu tenho certeza que se fosse discutir, a universidade ia dizer assim, ó, esse é o contrato que eu tenho. Se você quiser estudar aqui, você tem que aderir ao contrato. Caso contrário, eu não estou aberto para discutir com vocês. Né? Então, mas essas discussões mínimas, né, se tivessem, elas não afetariam o caráter adesivo do contrato. Tá bom? Não afetariam. Aí vocês vão perguntar assim, ó, Leonardo, por que é importante classificar um contrato como paritário ou adesão? Há estabelecido em lei que nos contratos adesivos, né, as cláusulas são interpretadas sempre em favor do aderente. Olha que coisa bacana. Olha que coisa boa. Então, as cláusulas dos contratos adesivos, elas serão interpretadas sempre em favor do aderente. Então, se tiver dúvida quanto a alguma coisa, ó, beleza, qual é a interpretação que mais favorece o aderente? Aquele que aderiu ao contrato. É essa a interpretação. Então, essa é a interpretação que será adotada. Então, atenção, porque a classificação também traz efeitos práticos. Lá na repercussão, né? Lá na repercussão legal dos contratos. Então, muita atenção, que isso é muito importante. Né? Eu esqueci de falar, mas vou voltar um pouquinho lá. Quando eu classifico o contrato em gratuito e oneroso, vocês devem lembrar de um ditado que diz assim, ó, cavalo dado não se olha os dentes. Né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que, por exemplo, os contratos onerosos são passíveis de aplicação dos vícios redibitórios. Os contratos gratuitos, não. Se a coisa não prestou, se ela não tinha utilidade, se ela tinha algum defeito, mas foi doado. O que eu posso fazer? Foi uma doação, ele é gratuito. Então, em regra, os contratos gratuitos não são passíveis de incidência do regramento quanto aos vícios redibitórios. Por outro lado, os contratos onerosos são passíveis de incidência dos vícios redibitórios, tá bom? Paritário de adesão. Quanto ao... Pessoal, vai fechar aqui, vamos fechar e vamos voltar, tá bom?